A gente conversa agora com o advogado da deputada Carla Zambelli, Fábio Pagnosi. Doutor Fábio, eu gostaria que o senhor descrevesse para a gente, para a nossa audiência, como é que se deu a prisão da deputada, onde ela estava, quais autoridades realizaram essa prisão, se havia a presença de algum representante da Polícia Federal do Brasil na Itália durante a prisão da deputada Carla Zambelli. Já faz algum tempo que nós tínhamos a ideia de que ela se apresentasse à justiça italiana, porque ela não é uma fugitiva na Itália, ela não tinha nenhuma restrição na Itália, tinha uma restrição pela Interpol, porém ela ficou lá reclusa, esperando o melhor momento para poder... Pode seguir, então. Na verdade, eu havia perguntado para o senhor descrever como é que ocorreu essa prisão da deputada Carla Zambelli na Itália. A prisão ela ocorreu de forma pacífica, né? Ela forneceu um endereço, os policiais foram até lá, ela teve tempo ainda de pegar seus medicamentos, pegar suas roupas, enfim. Foi uma prisão, não digo uma prisão, né, porque ela é administrativa, mas foi ali uma apresentação a essas autoridades querendo dizer, né, que ela não devia nada às autoridades italianas, ela não queria permanecer trancada num apartamento, né, isso já estava fazendo mal para ela, estava sentindo já, tanto na parte da saúde mental, quanto já na que a Carla tem, né, ela tem doença cardíaca, ela tem fibromialgia, enfim, então ela preferiu se apresentar às autoridades italianas, porque depois disso ela fica mais tranquila para poder ficar na Itália e aguardar o seu processo ser julgado de forma justa, né. Só para esclarecer, as autoridades italianas foram até o apartamento da Carla Zambelli ou ela foi até a delegacia, até as autoridades para se apresentar? Não, foram até o apartamento da Carla Zambelli. Tá, e havia alguma autoridade brasileira, algum representante da Polícia Federal do Brasil na Itália acompanhando? Não tinha no momento que eu estava conversando com ela no telefone, eu falei com os policiais, né? Só tinham policiais italianos. Porém, das outras vezes em que percebemos que existiam policiais na porta do prédio, esses policiais não eram italianos. Tá? Para deixar claro, antes de eu fazer um questionamento mais técnico, ela se entregou porque nós temos uma informação que um deputado italiano de um partido nanico de esquerda teria ligado à polícia e dito, olha, ela está na lista da Interpol, o endereço é esse, e aí, em tese, ela foi presa porque a Interpol, digamos, atendeu a esse pedido de prisão dela. Ou ela se entregou, ela disse, sim, eu estou aqui, foi consultada, só para a gente esclarecer esse ponto, porque tem um deputado aqui arrogando para si que foi ele que dedurou ou que indicou o lugar onde Carla Zambelli estava na Itália. Eu acho, boa noite, eu acho que é um deputado tentando ganhar mídia em cima da Carla, por quê? Se era notório o endereço dela, lá atrás já poderiam ter ido até lá, né? Como ele descobriu o endereço dela de um dia para o outro? A Carla não sai na rua, provavelmente desde o dia que ela chegou na Itália. Inclusive ficaram, né, várias mídias especulando que ela estava em Fêneto, que ela estava em... Ela nunca saiu de Roma, ela chegou em Roma, permaneceu em Roma, né? Então o endereço dela é impossível de alguém rastrear. Então acho que o deputado ele pode sim ter feito um pedido junto ao parlamento, porque eu acompanhei alguns deputados de esquerda pedindo para que ela fosse extraditada, que era um absurdo o ministro da Justiça não ter se posicionado, não ter achado a Carla até o momento, mas isso aí são falácias dele, tá? Foi um combinado, sim, para que a Carla se entregasse harmonicamente, que fosse uma coisa muito suave, porque ela não estava mais aguentando a pressão, né? Doutor, só para entender agora tecnicamente, o que o senhor pretende fazer? Porque ela é deputada ainda, em que pese o fato da condenação do Supremo, a Constituição diz que parlamentares só podem ser presos depois da autorização da Câmara, ou em flagrante delito, o que não é o caso. Crime inafiançável não é o caso também. Ela teve um julgamento, enfim, isso andou no Supremo, neste caso não for adequado, mas a Constituição diz que a autorização da Câmara é absolutamente necessária. Aqui não precisa de interpretação, o texto é muito cristalino. Diante disso, a Interpol poderia prendê-la, mesmo num país estrangeiro, ou ela só vai ficar detida por algumas horas para prestar informações e deixar o endereço onde ela permanecerá na Itália até que o processo se dê? E aí, o que o senhor pretende apresentar na Itália? Quais serão os recursos apresentados? Concordo plenamente, porém vivemos um tempo
duvidoso e obscuro, então tem alguns questionamentos jurídicos e coisas acontecendo que nós mesmos advogados não entendemos. Então, ali na Itália, o que eu digo é que ela não responde a um processo criminal, né? E na Itália ela não seria uma parlamentar. Então, na Itália tem um pedido, né, da Interpol, em que esse pedido é um pedido de extradição. Então, na verdade, é um pedido 100% político, né? Então, eu não acho que na Itália ela seja considerada uma criminosa, enfim. Então, ela vai passar por uma sabatina política no Ministério da Justiça para saber, olha, vai ser extraditada ou não vai ser extraditada. Se ela não for extraditada, ela está livre para circular pela Itália sem nenhum problema, enfim, ela não precisa responder a nenhum processo. Se a partir desse momento o ministro se sentir pressionado, né, pelos órgãos aqui brasileiros e conceder a extradição da Carla, aí sim ela começa um processo, por ser cidadã italiana também, ela começa a responder um processo com todas as instâncias, com direito a um julgamento justo, que ali vai decidir ou não, aí juridicamente falando, se ela vai ser ou não extraditada. E isso pode ser um processo bem longo, né? Minha pergunta vai em relação a todo esse quebra-cabeça hoje que a gente fala aqui, que é o Brasil no mundo, né, principalmente para os americanos. Vocês vão acionar alguma corte internacional de direitos humanos, enfim, já que há tantos casos, né, relacionados à violação dos direitos humanos, com o nome do Brasil no meio disso tudo? Vocês pretendem acionar essas cortes? É um pensamento de se entrar na Corte Europeia, tá, de Direitos Humanos, porém ainda muito para saber se vai ser realmente uma decisão da Carla para poder entrar com esse procedimento na Corte ou na Interamericana de Direitos, enfim. Então isso a gente vai saber com os próximos passos aqui da Itália. Doutor Fábio, eu estou aqui com uma nota oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública que acabou de sair, disse o seguinte: autoridades italianas prenderam, a gente até está exibindo na tela, autoridades italianas prenderam na tarde desta terça-feira em Roma uma brasileira que se encontrava foragida no país. A medida é resultado de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália. A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição, conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, com informações aí da Polícia Federal. Eu queria só esclarecer, porque o senhor disse que ela passaria por uma sabatina política e queria decidir, então, pela extradição ou não da deputada. Aqui nessa nota do Ministério diz que ela será, sim, submetida ao processo de extradição. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente a situação da deputada. O processo de extradição, ele em primeiro momento é um processo 100% político. Por que ele é um processo 100% político? Porque é da decisão de um ministro, que cabe aceitar ou não a extradição, né? Então, primeiramente, se ele aceitar pela extradição, politicamente, porque não corre nenhuma coisa no judiciário italiano, aí ela vai ser extraditada aqui para o Brasil. Porém, ela é uma cidadã italiana. Então ela tem direitos como cidadã italiana. Qual seria esse direito? Dela ser julgada também na Itália. Então, aí entra a parte jurídica para que ela consiga ter um processo legal correndo no judiciário italiano. Mas, então, em primeiro momento, é uma decisão extremamente política. Perfeito. Piotr também tem mais uma pergunta para o doutor Fábio? Não, só para insistir, então, doutor. Uma vez que o ministro italiano, nesse aspecto político apenas que o senhor mencionou, se ele aceitar e se ele não aceitar a extradição, tudo bem, ela continua vivendo na Itália, acho que o senhor deixou isso claro já. Mas se por um acaso ele aceitar, quando se fala em processo de extradição, é um processo político de enviá-la novamente ao Brasil, de extraditá-la ao Brasil, mas nesse ínterim ela pode recorrer à própria justiça italiana para requerer um julgamento na justiça e, claro, a justiça italiana considerar válido ou não cada ato da justiça brasileira, no caso do Supremo Tribunal Federal. É exatamente isso? Exatamente isso, correto. Ela pode, né, como cidadã italiana, pedir para que tenha um processo na Itália para não extradição, e aí ela vai ter todas as instâncias, até o tribunal romano,
para que possa decidir se ela vai ou não ser extraditada, tá? De forma judicial. Quanto tempo mais ou menos dura esse processo, doutor Fábio? Isso é uma coisa que nós não conseguimos mensurar, né? Porque agora, em agosto, a gente tem ferragosto, né? As férias italianas, ou seja, eu duvido que as autoridades titulares das suas pastas vão estar ali à disposição em Roma, e eu acho que um assunto tão delicado como Carla Zambelli não vai ser discutido por terceiros e sim pelas autoridades das pastas. Então, eu imagino que esse processo pode perdurar aí por uns bons meses, para não se falar em ano. No Brasil dura 10, né? Já durou. Sim. E, doutor Fábio, onde é que está a deputada Carla Zambelli nesse momento? Está numa delegacia, está numa cela, numa sala? Como é que funciona? Ela está na questura de Roma, né? Então ela tá tendo lá os procedimentos administrativos, que seria ali a qualificação, né? Então, se tem endereço próprio, se não tem endereço próprio, se é casada, se tem filhos. Então são informações básicas para que se fiche a pessoa, né? E naquele momento não é a cadeia, né? Então a questura é uma coisa anterior à parte das celas ali, então pode ser que ela fique sim à disposição, enquanto um juiz não decide se ela fica à disposição do Ministério da Justiça ou se ela já pode ir para casa. Então é por fins administrativos ainda, tá? Do ponto de vista da Câmara dos Deputados, existe algum tipo de comunicação oficial que precisa ser feita? A Câmara precisa acompanhar esse processo até que ponto ou não? Boa pergunta, Silvio. Eu estive agora há pouco falando com o deputado Sóstenes, né, o líder da Câmara, para saber se a Câmara, ou pelo menos o partido, pode se manifestar em alguma coisa. Porém, nesse momento, eu ainda espero o advogado da Itália me dar alguma diretriz do que nós aqui no Brasil podemos fazer, né? Então eu estou aguardando, provavelmente eu devo ter essa resposta no fim dessa noite. Então não tem informações, doutor Panhozzi, sobre o partido, o PL, o partido de Carla Zambelli, como eles vão proceder aqui no Brasil em relação à prisão da deputada? Ainda não, né? Porque eu também não consegui passar informações muito abrangentes para o deputado Sóstenes, até porque hoje tinha agenda fora, mas eu vou ligar para ele daqui a pouco e vamos ver o que o PL vai poder colaborar com essa situação. Não, era só para fazer uma observação, talvez o doutor Fábio tenha informação, ou chegará a ele essa informação. A mesa da Câmara dos Deputados obrigatoriamente precisa ser notificada de que ela foi presa. E aí existe todo um caminho do ponto de vista da própria Câmara dos Deputados para o trâmite interno da Câmara, até para poder responder ao Supremo Tribunal Federal sobre o mandato dela, né? Era só para... É importante isso, a mesa precisa ser notificada. Essa informação, Silvio, até agradeço, é isso que eu estou aguardando o deputado Sóstenes me dizer o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Mas, como eu disse anteriormente, o deputado estava fora em agenda e agora, terminando aqui os trabalhos do dia, eu vou me reunir para ver o que nós vamos fazer em relação a esse assunto. Perfeito, doutor Fábio Panhozzi, agradeço a gentileza de conversar conosco. Uma boa noite, bom trabalho para o senhor. Boa noite, obrigado a todos.